Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Esse mês de maio é um mês cheio de comemorações de saúde e, portanto, nunca podia deixar passar em branco o Dia Mundial da Hipertensão. É essa doença crónica não transmissível que, infelizmente, está a trazer muitos constrangimentos à população cabo-verdiana. Moda já não ouvi naqueles últimos dados até lançado para nós, Ministério da Saúde. E para falar-nos sobre essa temática que foi lançada em controle a sua tensão arterial e viva mais, no tema nós hoje em estúdio, a enfermeira Maria Manuela Pereira de Carvalho, que trabalha, portanto, no Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto, no Serviço de Medicina. Obrigada, enfermeira Maria Manuela, Obrigada. por ter aceito o convite e poderem falar-nos um bocadinho dessa hipertensão arterial. Antes de só fazer um contexto, provavelmente pessoas que te ouviram lá na casa devem só pensar assim, por que no que está hoje com a enfermeira que está a trabalhar na cuidados de saúde primários, né? A promoção está a começar na cuidados de saúde primários, ou seja, naqueles que está a atender nos centros de saúde. É porque hoje não queria trazer o enfoque naquelas complicações, naqueles problemas que hipertensão pode trazer e quem melhor para falar nós do que alguém que está ligado no hospital e que te fazer atendimento dessas complicações, né? Então, obrigada mais uma vez por ter aceito e se calhar não estou a começar por falar um bocadinho da questão da promoção para depois não entrar naquela nossa área específica da hoje, né? Muito obrigada pelo convite também e também para falar um tema tão importante que está bem ajudando, não está pensando grandemente na nosso dia a dia e na nossa saúde de população. Sendo hipertensão uma doença multifactorial, promoção é fundamental para que não tenha melhorias de cuidados de saúde. Olha se que não está falando na promoção de hipertensão arterial, que é uma doença que está feita mundialmente, nos está querendo falar nossa população para ter um estilo de vida saudável. Uma promoção é que é nosso comportamento, nossa atitude, que não está decide toma para nunca tirar a situação de hipertensão. Como exercício físico, hoje está a lançar para todo lugar, nossa população se sente, não está contra pessoas na rua, mas não quer que mais pessoas aderem àquele estilo de vida saudável, a dietas que tem rico em frutas, legumes e também fibras, para não deixar de lado um bocadinho o grosso de arroz, pão que é no dia a dia, batata, para tudo que pode fazer no mal e que torna, sobretudo, gordura, que está feita ainda mais hipertensão, que é comidas gordurosas, sal, sobretudo, que não está comendo. E nós crioulos não estão gostando de uma cozinha de porco, não estão gostando de uma cozinha com salzinho, temperado, né? Temperado, exatamente. Então, as atitudes que não está tomando, que não está elimina, bata, faz um desmame, traz pouco a pouco, que não está conseguindo, não se acaba para não fazer uma promoção para não tirar lá. E isso está começando desde criança. Não está fazendo desde criança, desde uma gravidez. Não começa a gerar um nosso bebê saudável, não habitua a estilo de vida saudável. É claro que não está tendo frutos. Mais tarde, melhor, não está tendo uma população mais saudável também. Então, nosso apelo na promoção da saúde é que ele adota aquele estilo de vida que está ajudando a ter uma vida saudável, sobretudo na hipertensão, mas aquela atitude se não toma e na várias outras doenças que pode ser consequência de hipertensão. Bom, de uma forma geral, enfermeira, nunca começar por contextualizar para dizer o que é hipertensão, porque nem é esse que é foco do nosso programa hoje. Até porque, se você quiser dar um breve, palavra sobre isso, né? Explicar minimamente, mas o foco não é esse. O foco, porque até vulgarmente na nossa crioula, na nossa população, as pessoas estão dizendo, não tem problema da atenção, né? É assim que está a dizer. Então, de uma forma geral, as pessoas já sabem alguma coisa a respeito, né? Quer dizer, se a enfermeira querer complementa, mas depois para não olhar que aquela promoção e prevenção estão andando junto, né? Tudo junto, exatamente. Hipertensão arterial é força que o sangue está exerce na parede de artéria para irrigar nosso organismo. Então, quando que não está falando, te lembra sempre na minha professora que está falando a mim, ela falou um tubo botina está rega a planta. Você tem largado, que a água está bem, e também com quantidade,
mas é também sem força. Ou que bocal que aquele tubo, e te exerce aquela força sobre aquele tubo, então aquela água te sai com mais força. E se você tem um limo, você tem alguma coisa naquele tubo, e acaba para sair para a força que aquela água te exerce. E nosso coração, com nossa artéria também é assim. Horas que nunca tem um estilo de vida saudável, que nossa artéria começa a ficar mais estreita, idades também tem vários outros fatores que não também fala em outros momentos. Então, hipertensão é aquela força que o sangue está fazendo sobre a parede de artéria, pega nos organismos e que daí leva que as cifras que não está considera também de hipertensão ou não. Exatamente. E depois tem uma coisa interessante. Hoje em dia, a gente está a esperar ouvir falar de hipertensão numa criança. A gente está a ficar aquela coisa, criança que tem este problema, não está a pensar também grávidas, né? Desculpa, que tem este problema, mas ele é um problema transversal. Ele pode acontecer desde muito cedo até um idoso. Não está a pensar que as coisas é do idoso, é doença do idoso, né? Mas não. Não. Criança tem hipertensão, grávida tem. E na grávida com criança, às vezes, de forma mais grave, para modo, ela consegue também atingir os órgãos-alvo. Então, não tem que ter atenção. Aqui não se fala na promoção, estilo de vida saudável, é justamente para não prevenir nas crianças e para nos prevenir nas grávidas também e toda a população, para não ter um estilo de vida mais saudável. Que ela não se promove antes de não chegar naquele fator que é hipertensão. Não se na hipertensão, não está fazendo também prevenção, para que tenha complicação e promoção e prevenção está de mão usada. Realmente, a enfermeira Denise fala muito bem, está falando saúde primária. É um lugar onde a equipe devia estar ali, realmente, e também para estar ali, pedir apoio às colegas que estão lá, manter conhecimento de algumas coisas que acontecem, e já trabalha também na saúde primária, não tem noção e não está trabalhando interligado mesmo estando no hospital. Como quem é doente sair do hospital é também ser de cuidados, é nascer domicílio, que é nascer comunidade, que é um centro de saúde que pode dar de melhor forma. Sim, e tem uma questão bastante interessante também, na questão de prevenção, que não podias esmiuçar um bocadinho, porque nós cabo-verdianos temos que chamar atenção destas coisas, e é controle. O simples facto de um estote de checar se não está direito. Exatamente. Às vezes não estás para médico ou não está a procurar um profissional de saúde, qualquer área que for, só quando não tem um problema. Só quando coisa já está direito, coisa já descambar, já apareceu alguma complicação ou teve alguma situação de mal-estar que leva a procurar um profissional. Nunca tem aquele hábito, modo a gente eu vejo lá fora, onde é que tem mais literacia em saúde, questão de, por exemplo, de 6 em 6 meses fazer um check-up, ou anualmente fazer um check-up, uns análises, uns exames para espiar se está tudo ok. Nunca tem esse costume. Exatamente. Realmente, a situação a que está chegando ao hospital, que é o que não te deseja, já também naquela fase mais complicada, e forma de não falar de prevenção, de uma coisa que bem na mente que manter a atenção, vamos de que a pessoa está falando, está sentindo atenção. Está provado, mas ele é silenciosa. Que não engana a cabeça, mas não está sentindo. Ou que não se pensa, mas não se está sentindo nossa atenção a que está sob, e pode estar lesionando alguns órgãos que nunca se espera. E prevenção é ele que está entra. Antes de nos sentir, para não prevenir. Antes de nos sentir, para não prevenir, para não medir nossa atenção com regularidade, para não consultar médico, para não fazer um check-up sempre, para não tentar controlar. Para não poder identificar precocemente qual é a probabilidade de ter uma vida mais saudável antes de chegar naquelas complicações. Para modo de cima, hoje ali, hipertensão é silenciosa, é perigo, mas é tratável, é controlável. E se não conseguir prevenir precocemente, no adota estilo de vida saudável, alimentação, não também faz check-up, não pode nem chegar naquela fase de próprio tratamento em si. Não, isso é um facto muito, muito importante, de facto. E depois tem a questão do controle em si. Agora, quando eu te falar concretamente de que as pessoas que têm problemas de tensão, que é a hipertensão arterial,
e fazer esse controle, porque um dos lemas do OMS, né, da zona, é controla a sua tensão arterial, viva mais. Né? Que também encontrou com você dizer, portanto, esse controle que é preciso tempo para não saber, mas é que não está e prolongar, chegar à longevidade, se não poder dizer assim, né? E nós cabo-verdianos não tem esse hábito de controlar tudo certinho, direitinho e fazer tudo aquele seguimento que é recomendado. Infelizmente nunca tem. A própria estatística está mostrando, mas não tem cerca de 30,1% de cabo-verdiano é hipertenso e 70% ou 75%, se não me engano, é que é medicado, é que é tratado, é que cuida de sua tensão. É uma percentagem mínima que tem sua tensão controlada. É. Isso quer dizer que tem algo que está direito, que não se espia, que não se jobe. Outra coisa também, não tem que medir tensão direito. Não se fala na prevenção, mas a prevenção também é com uma boa medição. E o OMS tem estado a chamar atenção. Medição tanto na criança como no adulto, que é aquela forma de medição correta, que é alguém que sabe estar corpo, chega para medir o pé, flama se a tensão está alto, e aquela medição de consultório também não tem que medir fora de consultório, talvez na nossa comunidade, mais vezes, é uma forma de prevenir para saber se nós é hipertenso mesmo. Outra prevenção que não tem que ter é aquele check-up mesmo de 6 meses, para além de medição, para também não ter controle de exames que está identificando se nossas cifras tensionais exatamente, tem que ele faz até que não pode considerar uma hipertensão, mas esta uma tensão normal alta, que está indicando que pode chegar naquela fase. Então, se não tem todas as medidas preventivas, não tem medição correta, não tem um estilo de vida, e mesmo assim essa persiste, também não tem, passa a mão a medicamento. Dentro de medicamento também não tem forma de prevenção, que não está fácil, que não está previne com medicamento. Sobretudo, cumpre tratamento médico. Nesse caso, não te falar concretamente de prevenção de complicações, não da tensão arterial em si, certo? Sim. Uhum. Não se fala de prevenção de medicamento, de tensão arterial, com as complicações que pode dar, mas de tensão arterial, se não se fala só de ser prevenção, também que a medição correta ajuda na prevenir. Sim, sim, sim. E que a alimentação também é saudável, estilo de vida, exercício físico. Ao que não está falando alimentação saudável, não tem que explicar que tipo de alimentação. Vamos a obeso, alguém está falando assim, não, está comer carne vermelha todo dia, mas é saudável para mim, está comer grelhado. Já não sabe, mas estudos estão mostrando, mas está comer, ele é com proteína, se não está comer várias vezes na semana, mas não tem tendência de ser mais prejudicial para a saúde. Se não está comer fritos, não tem tendência de ter mais risco. Sal, se não está comendo também tem mais tendência de não ter hipertensão. Então, tudo aquilo que está e também uma forma de prevenção, também é ouvir programas, é ler sobre isso e busca profissional de saúde que pode dar informações adequadas. E outra forma é aquele controle no centro de saúde que não deixa só ter que não doença, não vai antes de não doença, não ser autor de nossa própria doença. Não, e depois tem uma questão interessante. Eu já estou a dizer assim, não, a minha tia na família, ele é hereditário, ele passa de minha mãe, de minha pai ou de minha avó. Ele caiu uma sentença lá porque não tem algum fator hereditário, né, de família, não quer dizer que necessariamente não tem que ser hipertenso. Tem muito a ver com esta questão de estilo de vida saudável que vocês dizem, né? Acho que é importante pessoas entenderem ali, porque a gente às vezes está larga a mão e diz assim, não, eu vou fazer cuidado, não está batendo ele cima porque meter ele na família. Né? Exatamente. Realmente, cada vez mais estudos estão mostrando que o fator genético está diminuindo em relação a fator doença. Como essa fala assim, alguém que se chama hipertensa, mas se que cria junto, que cria num lugar onde está comendo menos sal, tem hábito de vida mais saudável, se risco quase que está diminui para 5% de que ser geneticamente com a mesma doença que se fez. Mas, se obesa esse estilo de vida, justamente
para morrer, ou que tem meio hipertenso, e está no mesmo ambiente, e está comendo a mesma comida, e está o mesmo estilo de vida, então é claro que está duplica e está triplica em relação àquela genética que nós temos. Então, se uma enfermeira diz genética, é que a sentença para ninguém. Comportamento de nós, no estilo que nos adota para nos seguir, aquele determinado comportamento te leva aqui, não pode desenvolver ou não a doença. E uma coisa também como já te repara, enfermeira, pode não dizer hipertensão arterial é que é uma doença de alguém mais velho, né? Que não dizer de idosos, né? A não é que tem tio jovem e na Cabo Verde parece cada vez mais jovem com problemas de tensão. Quer dizer, se é só impressão minha ou se você tem a mesma opinião, já que você está trabalhando num serviço de medicina, se calhar poder dar-nos mais inputs nesse sentido, né? Realmente, cada vez eu tenho mais jovens com complicações graves. Há também não tem aqueles fatores de risco, se não falamos multifactorial, não tem esse fator de risco que é que só exercício, é que só dieta, é que só sal, não tem alcoolismo, que não tem cheio na população cabo-verdiana, tem um número elevado de consumo de álcool e também outras drogas ilícitas, que está aumenta a pressão arterial e te leva para complicações cada vez mais graves. E não tem recebido assim, jovens no serviço? Inclusive com desfecho de óbito. Então, é cada vez mais preocupante. Sim, e daí então não estava a passar para que lá está, consequências, né? Porque a noia que tem uma situação que se nome é hipertensão arterial, ao você dizer-nos que ele é uma doença, portanto, cardiovascular, ele é uma doença que afeta vários outros órgãos, então qual que é as principais consequências? Se não que promover, não que prevenir, não que controlar de nenhuma forma, o que é que pode acontecer a nós se não tiver essa doença? Acima tem que essa classificação de hipertensão, normalmente para pessoas que entendem direito também. Segundo a OMS, tensão que não está falando é ótimo, tensão arterial, que é uma tensão ótima, que todo alguém que tenha pode fazer, não tem uma tensão ótima, e tem que ser igual ou inferior a 120/80. Tensão ótima é 120/80, a OMS está falando tensão ótima, mas se você tem 130 ainda 90, está falando uma tensão normal. Mas para falar ótimo mesmo é 120/80. Horas que não tem uma tensão acima de 140 por 99, já que está bem passando, não está falando, já não se entra na hipertensão arterial. É aquela hipertensão mais leve, mas também no já está bem para 160, 170, não tem de segundo grau. Depois, horas que está bem, mais que 180, bem para 200, não tem terceiro grau, e depois não tem aquela hipertensão maligna que é acima de 200. Mas é que só considerando a mínima ou a máxima, que é sistólica, que é tensão máxima, e diastólica, que é tensão mínima. Qualquer um desses que está acima de 100, ou acima de 150 o mínimo, ou acima de 200, não está considerando uma hipertensão maligna. Para nós que não se fala naquele, para nós que não se reflete na tensão maligna, para nós recentemente não fazer uma feira de saúde, não há pessoas com tensão na rua de 200, no dar a médica está baixo. Não tive que mandar para o hospital. Para hoje você estava a ser controlado. Mas horas que está bem, às vezes é que você sente realmente é um dorzinho de cabeça e te obesa que está bem não faz o que está nem para fazer. Te coisas com isso, para morrer já atinge seus órgãos-alvos. Cima de nisso, que as complicações que podem surgir na hipertensão é que ele é um fator que está controlado, que está com prevenção, que está com que tem promoção, que tem prevenção, que tem controle, e atinge principais órgãos alvos do nosso organismo. Que é o coração em si, através de um infarto, que é cérebro, que é um AVC, que é retinopatia também, que é nos olhos, e também ainda está déficit vascular também para membros que às vezes requer ter amputação, que é de forma mais grave. Mas o mais grave que se acabaram com que é a maior causa de morte na Cabo Verde, não tem infarto e AVC, que é o que mais está bem para serviço de urgência e está tendo reflexão no serviço de medicina.
que é a principal causa de internamento no serviço de medicina. E não te falar de uma faixa etária já mais idosa ou é uma faixa etária de adulto que besotita essas complicações mais frequentes? Complicações maioritariamente de 20 anos, e também na Cabo Verde está assim, entre 25 a 64. É jovem. É jovem, claro 64 que é uma população ainda é uma pessoa jovem, uma pessoa produtiva que pode estar no seio de família, para trabalhar, para produzir, mas para uma hipertensão não tratada, e não tem que as consequências graves. Realmente dá que pensar em enfermeira e saber que nós, pessoas mais novas, você dizer 25, né? O média mais ou menos. Mais ou menos. 20, pessoas de 20 anos, que problemas já graves assim, dá muito que pensar. Mas não te continuar nas conversas já a seguir, tá bom? Para não fazer uma pausazinha, não te retomar já. Não te fazer um breve intervalo, que a pessoa perdeu hoje falou-te de Dia Mundial de Hipertensão. Até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje vou falar de controle de tensão arterial e viva mais. Pois é, viva mais mesmo. E sem hipertensão, por sinal. Então, eu estava a falar que a enfermeira Maria Manuela Pereira de Carvalho, não que pode esquecer do sobrenome, muito importante. Então, estava-te a dizer nós isto tudo, né? O que é promoção, quando eu te falar de hipertensão arterial, o que é prevenção, aquele controle que é o que lema das antitabedi, né? Um controle em todos os sentidos. Controle da tensão em si, que é aquela medição, aquela avaliação, e controle a nível de seguimento, né? Que acho que é aquela que nós cabo-verdianos não falha mais, aquele seguimento canoia que é um bocadinho mais complicado. Então, questão, enfermeira, portanto, que me teve oportunidade de acompanhar a nível de centros de saúde, de cuidados primários de saúde, tem pessoas hipertensas que muitas vezes falhar no controle, não a questão da avaliação em si, porque muitas vezes que tem máquina na casa, está bem numa farmácia, num centro de saúde, esta fazite. Se calhar acho que também com a regularidade que eles diziam, mas está fazido. Agora, a questão tem a ver com o controle medicamentoso. Quando chega aquela fase que só estilos de vida saudável que é suficiente, que aquela pessoa mexe efetivamente de um medicamento. Então, pessoas estão a falhar na medicação. Ou que está a tomar na hora certa, ou que está a tomar todos os dias da forma correta, ou está a esquecer, né? Ou então o medicamento acabado tem quantos meses, já teve de uma nova receita para comprar. Aquela também é um problema que não tem ou não? Exatamente. E te agradeço para frisar aquela parte ali, para mostrar também o que está doente, talvez retorno de OBS para reinternamento hospitalar, por não seguimento ou que esteve uma alta, para mostrar o OBS está alega dinheiro para comprar remédio. E às vezes também não tem rotura de alguns medicamentos, que às vezes também te leva, não te pede de direito, que eu bebo aquela parte lá. E realmente também nós doentes, tudo que você fala, coisa, você pergunta, você faz, não sabe o que é hipertensão. Mas que chega no seguimento de medicamento, essa falha. Mas hoje tem médico que te disponibiliza, te faz, falta 3 comprimidos para finda, bem toma receita. Outro te deixa uma semana, 15 dias. Só para deixar ali, uma hipertensão, quando você foi diagnosticado, já é hipertenso para a vida. Você pode controlar, você pode diminuir ou não o tratamento. E se você que tem aquele seguimento corretamente, mas às vezes você abandona também aquele tratamento. Você fala, não toma aquela medicina hoje, que fica cansado, deixa de tomar. Ou você está correndo, você está bebendo chá, você está fazendo aquilo, deixa de tomar. Então, nunca tem nada contra chá, se você conseguir controlar a tensão com chá, desde que você está sendo seguido e controlado para job efetivamente se esse também melhorou ele. Medicamentos, hora que tem multifármaco, se obesa dificulta, como hoje a nível de internamento, às vezes você tem medicamento, para depende de ou associação de outras doenças também que se pode ter, para dificultar as que se toma. Então, aí também não está pela sua família que envolve, como realmente é mais fácil no envolve, no ajudar a dele aquele tratamento, de que não vai ter uma família que fica dependente,
que está a depender de nós só de controle para tomar medicamento, mas está a depender de nós de outros cuidados que pode acarretar. Então, aí não está falando aquela prevenção que não está falando na doença, envolvimento de família, de comunidade, de centro de saúde é importante, mas também de uma boa contra-referência e de uma boa referência do próprio hospital para centro também. Porque não manda nos doentes, mas não manda referenciado, o que está fazendo e qual é que se e prosperidade ou adesão à terapêutica, qual é que é a adesão à terapêutica que não consiga identificar durante o internamento. Como a tua vez não está falando com a família, mas não te identifica com aquela família que possivelmente me pode acabar fazendo aquele tratamento. Tua vez não está pede medicamento, não está pôr medicamento para a qual. E tua vez também medicamento que está pôr, que está tem, às vezes, que está tendo no momento. Mas, horas que não consegue, não está aprendendo para médico, para hoje de opções que pode pôr. Mas se está na casa, que tem aquele medicamento, que eles vêm com aquela receita, que eles vêm mesmo cumpra, mas às vezes também mesmo cumpra. Esse que está cumpra essa para de tomar remédio e não está plus, e nunca pesca para. Eles vêm para profissional de saúde mais próximo, mesmo que não seja de saúde, na própria médico assistente. E nós no serviço não está tendo pessoas que também tomam só receita, mas nunca. A primeira opção é que abandona a terapêutica. Mesmo quando, por exemplo, essa pessoa tem de fazer algum medicamento que tal sabe, como as pessoas costumam dizer, aquele que fica cansado, fica enjoado, fazer-me vomitar ou ficar a cabeça mareada, é assim que as pessoas normalmente se referem, né? Mesmo naquelas situações lá, tem a opção. Eles têm que saber, mas quando eles sentirem algum sintoma que é esperado ou que é normal, eles podem procurar ser médico e ele passa um outro. Exatamente. É que às vezes as pessoas estão a esquecer que lá não era de passar do medicamento e dizem assim, não, aquele que você está a dar comigo, nunca está a fazer. Nem assim, porque não tem outras opções que podem entrar em substituição. E é sempre bom, modo você dizer, tem esse parecer de médico que te assistir, né? Mas você começou a falar de uma coisa tão importante também na primeira parte, que você fala a nós que hipertensão também dificulta o organismo de uma forma geral, mas tem que haver órgãos-alvo, né? Que é aquele que ele está atacado, vamos dizer assim, mais diretamente e de forma mais grave. Você começa a falar hoje de alguns problemas, nomeadamente você dizer que as pessoas vêm fazer hemodiálise, mas nunca completar, né? Então não está a querer perceber um bocadinho mais qual que é os problemas mais frequentes que te desgabes outro, independentemente da faixa etária, que os problemas mais frequentes associados à hipertensão. Realmente, que mais chega a nós é infarto e AVC e doentes de diálise. Já que essa com insuficiência renal na diálise, é uma das principais que está no serviço para a complicação de hipertensão arterial. E esse é um doente que talvez tem um custo social e um custo hospitalar elevadíssimo. Para esse tratamento. E sem contando com taxa de óbito elevado entre eles também. Para essas complicações, embora tenha problemas, tenha atividades a fazer à volta, mas continua a ser preocupante. E a sociedade nunca crê que doentes cheguem naquela fase. Não crê que antes de chegar na fase de atingir que os órgãos-alvos. Por isso que não te torna reforço, não te torna boa promoção, não te torna boa prevenção, mas também não tem bem controle. Uma pequena que já tem uma doença instalada, e tem que ter um controle mais eficaz antes de chegar à situação de que os órgãos-alvos, cada vez mais jovens, não tem jovens na diálise, não tem infarto cada vez mais nas pessoas mais jovens, AVC, então, ainda mais jovem e com consequência grave para a vida humana. Não, é que nós, quando nós é jovem, na verdade, não estou a achar que não está vestido um capa de super-herói, né? Nada que te vá contra nós. Nunca te senti nada, né? Mas nem assim.
Idade, nesse caso, nem um posto. E, na verdade, no Tito é cada vez mais, até de crianças, está a começar a desenvolver doenças, como a diabetes, obesidade, muito cedo, que também leva a uma hipertensão também. Então, é tanta coisa, né, que está errado e que não me está mudando o comportamento, que não tem que começar a moda, você dizer, desde muito cedo. Muito cedo. E depois tem aquela outra parte, enfermeira, que não te espia ali na ótica daquele doente que está chegando a nós. Aquele órgão que foi afetado, aquela doença que ele tem, mas aquele agravamento de ser complicação, até um óbito, e família nesse processo, né? Você, na medicina, você está a receber o doente, mas você está a receber a família também. Então, como é que é tudo isso, é gerir tudo isso? Denise, só para falar de essas complicações um bocadinho ali, não tem hipertensão, não tem as doenças graves e não tem 50, se não me engano, 51% de doentes que têm interna é relacionada com as patologias de complicações de hipertensão e 70% de que as pessoas, sobretudo que as que apanham AVC, cada volta para trabalho. Ou seja, está a ficar exatamente, com dificuldade com mesmo. dificuldade de fazer suas vidas normal. Volta para seus trabalhos, volta para sem encargos sociais, é difícil. Outros fica acamado, outros fica com dependência, mesmo que parcial. É consequência para a sociedade e para seio de suas famílias. Aí que família é importante. Família é importante, mas é que a sua família também é um conjunto de condutas que tem que tomar para não atacar prevenção antes de chegar àquela situação. O serviço de diálise é um serviço que abriu assim, há poucos anos na Cabo Verde, mas que tem tudo torno cheio. Até nós somos mas ainda não tem diálise cheio. Serviço de internamento. Você quer saber dizer-nos quantos leitos, quantos cadeirões que estão na diálise? Só para não fazer uma noção, quando você diz serviço cheio, não te falar do quê? Os outros têm esse cadeirão de o número exato, mas uns 20 mais ou menos. Essa faz uma média de 20 qualquer coisa, né? Por semana. Por semana. Com torno de 2 vezes por dia, essa faz por semana. Portanto, é muita coisa. É muita coisa. É muita gente. É muita gente. É verdade. E... É sempre 3 turnos, 2 vezes por semana, cada doente está faz. Então, é assim que se troca de turno. Se vem fazer a média, mais ou menos isso, se não estou engano. Serviço de medicina, lotação esgotada sempre. Para doenças, para doentes de AVC e doenças cardiovasculares, frequentemente. Tem outros tipos de doença, mas em menor percentagem. Banco de urgência está flow, mas maior número que está recebe na banco de urgência é pacientes de doenças cardiovasculares. E a hipertensão é um desses. É um desses. Hipertensão é um desses. Sempre falando da consequência de que os atingimentos de órgãos altos, que está falou, que é AVC, que é frequente. Não está falando de cada 10 internamentos, mas 12 é um AVC. É muita coisa. E realmente nós não é tão grande assim, nós não é tanto assim. Nós não é tanto cabo-verdiano assim, para não estar com tanto número. Alguma coisa falha. Muitas vezes não está falha é na promoção, é na prevenção, ou se é própria a adoção destes comportamentos que a tita fazer sentido para a população e que a tita ser adotada. Então, alguma coisa não me esteja ali. Se nós parte que me esteja melhorar de alguma forma, né, a informação e a maneira que não está chegando a nós o tempo para promover, ou se é da outra parte que está com aceitação e que está com adoção do estilo de vida saudável. Acho que alguma coisa aqui não está bem. Não tem que vir sentar para cada um, nós enquanto profissionais de saúde e o tempo que está lá na casa, tu vi nós, para pensar o que é que pode estar de mal, não refletir sobre isso e não tentar essa mudança, né? Porque acho que está claro, né? Os números que você apresenta ali, você quer trazer-nos tudo que é precisão, com precisão, mas dá para entender que é muita gente com problemas associados. Portanto,
Moda, você dizer, é uma pessoa que está a voltar para casa com mobilidade reduzida, é uma pessoa que está a voltar com uma série de dificuldades, é uma família, é uma sociedade que perde aquele ser enquanto um ser produtor para a sociedade, é a economia do país que também fica a perder, é um data de gastos a nível de saúde, não só que as instituições que te apoiam, mas a própria família que tem que investir, enfim, mas é que não tem em termos de ofertas de saúde para aqueles que estão para casa, mas família. Mas é que não tem apoio, não tem formas, não sei se a enfermeira está a poder responder-me sobre isso, mas é que a gente estava para casa. Com que orientação? Algo se falha e o teu programa se queria fazer também e ainda está outro em andamento, por exemplo, não está pensando com medicina familiar, porque não tem pessoas na comunidade, está consegue e ter mais pessoas cadastradas, então não consegue fazer uma promoção e prevenção com mais consistência, talvez que ela pode melhorar também grandemente. Como a título disso, por exemplo, não tem onde se faz, mas não tem também lugar que não te dá parabéns para a há tempos no meio faz uma palestra na Centro de Saúde de Calheta, fica contente de como que os enfermeiros que estão na comunidade, que têm seus registros de seus doentes, que essa tia está falando, tudo pessoas que se têm identificado, que é hipertenso, crianças que estão fazendo espistiritinha, outras doenças grávidas que se têm controlado, tudo o nascimento de seus meninos. Então, que a lei de louva tem no flash que outras comunidades também cópia, coisas que é bom para fazer igual. Exato. Então, que ela também considera meu ganho. Serviços ideais também é um apoio que o governo cria, para dar suporte para as complicações. Linha verde de AVC também, não tem protocolos de AVC abordagem. É claro que não tem complicações, mas também não tem alguns serviços de suporte que hoje é mais valia para aqueles doentes. A nível domiciliar, não tem formações de cuidadores informais que show desse tá jura no apoio que câmaras municipais algum tá paga para dar apoio domiciliar. É claro que é suficiente para a população que não tem e para números de doentes. É claro que não sabemos mas tem doentes que às vezes pode ficar descoberto, mas que as que fica também tem que chegar bem a essa comunidade para mostrar mesmo que as aí está dado as notas de alta peso leve está diferenciado. Se o catapulto se para a família tá assim, não está cuidando, tá vizinho está cuidando, tá amigo. Horas que está bem leva a comunidade, já também e sofre outras consequências. Então, é um conjunto de coisas que tem que fazer. É claro que ia fazer no cataflama que fazer algumas coisas, mas sobretudo na ruptura de medicamentos deve ser alertado, de obeiro, mas também para a própria população ser autor da sua própria doença, para procura, para fazer adota promoção na sua vida, para fazer prevenção e para controlar essa doença para uma controlável. Mas ainda vou perguntar se você quer hipertensão. Não, a mim tem que ir médico e falar, tudo vez que eu tenho meditar alto, mas também eu 2 vezes ir abaixo, nunca se tomar a mídia mais. Que a medicina e a enfermeira Denise fala, está dando dor da cabeça fazendo enjoo, mas é que também não é médico para falar. Nunca se pode ir bem. Eu prefiro, por exemplo, pessoas que deixam menino na casa e aí que também não está falando assim. Esse é relacionado com o fator socioeconômico, para modo quanto mais não tem uma população com literacia apurada, não tem mais adesão à terapêutica, e sabe que pode tirar e abandona. E pode ser mais fácil para ele e adotar um estilo de vida mais saudável. Para modo que o mesmo está alguém também de peixe, bom peixe, mas está comendo só carne. Então, tudo isso é que esse conjunto de informações que nos dá, que sociedade também, mas também que próprias pessoas podem procurar job e horas que não se fala de socioeconômico, nível de escolaridade é importante e o governo toma medida de pôr alguém na escola até o 8º ano, se não me engano, ou se é bem 12º, que ela também é que só põe na papel flamar. É tipo, faz mais esforço que pessoas bem, mas que não está falando jovens, ou que vai de nível também de que os jovens de escolaridade é baixo. Então, essa está mais suscetível à oferta, por exemplo, de droga, de bebidas alcoólicas, que é aquele fator que se aumenta o número de AVC na Cabo Verde.
Nas jovens. Nas Exatamente. jovens, sobretudo. Sem também esquecer de falar nos idosos, para modo é que a doença só de idoso, mas não sabe uma hora que a idade está mais avançada, mas complicações aumentam, não só como a hipertensão arterial, mas outras doenças também, mas sino também idosos têm Mas esses ter um carinho exercícios, também, mas ter um acompanhamento mais acompanhamento próximo, né? mais próximo, e também para entender o nosso organismo que está ali de cima era antes, mas e talvez para nunca fica tem aquele estilo de vida cima nunca tinha antes. Por exemplo, alguém que dorme mal, alguém que está sendo e clima de trabalho estressado, tudo é fator também que está aumenta, mas não tem fatores que é modificáveis, não tem que é menos modificáveis. Mas um stress no local de trabalho, medidas também que proporciona conforto aos funcionários. E hoje em dia, a empresa está a fazer isso. E há países até que está classificado para índice de felicidade, que paga seus funcionários para viagem, paga seus para viagem para ir feliz, para até diminuir esse nível de doença. Nunca se chega, nunca está naquele ponto lá, mas pelo menos para aqueles que têm menos poder de compra também, que eles consigam algum equilíbrio para que vocês tenham melhor saúde. A única medida que o governo toma, também que tem estado de ajuda, que muita gente na próprio serviço, é cadastro social único, para modo espaço, conforme nível de ter medicamentos de graça. Isso. Então, isso tem estado de ajuda, para que passar o medicamento, não está falando que pessoas outras nem sabem de benefício daquele cartão. Não, enfermeira, nunca tem dinheiro para comprar. Não, está falando, não, moção sobre o cadastro que botem. Se você tem dinheiro, para botar cadastro. Então, isso acaba pelos moços não falando, não, que ele nunca está paga nada. Então, é uma satisfação também para botar ali dele aquele tratamento de uma forma muito mais adequada. Mas não tem que sair também mais na comunidade para não falar, porque tinha informação que pode estar falando assim, alguém pode ter conhecimento dele. Então, que não cansa, não continua a fazer, não continua a falar, e que programas sejam mais reativados, que a população de mais. Comunicação social também é um aliado forte para uma pessoa que acredita piamente na coisa que está ouve, que está falando. Na televisão. Exatamente. Por isso que você está ali hoje. Que é para passar essa informação bem passadinho, para toda a gente poder entender e aderir. Exatamente. E tudo isso é forma de não ter uma população mais saudável. Obrigada, enfermeira Manuela, pela vossa participação. Foi muito bom entender um bocadinho mais sobre esta questão e perceber um bocadinho dessa realidade que você tenta viver no dia a dia, na vossa prática, né, no hospital, e entender o tão grave que a situação é. Para pessoas que assistem nos programa hoje, não falar de controle de tensão arterial, viva mais. Pois é, para viver mais é preciso a adoção de estilos de vida saudável. Nunca ti também repetis ali, a nota careca de saber, a enfermeira também já dizendo no gelo. Portanto, é tudo aquilo que não tem bem de te falar em todos os programas. Portanto, a questão da promoção de saúde e prevenção de doença é extremamente importante e por isso não tem que estar bem ciente e vive na todas as alterações que podem acontecer no nosso corpo, saber identificar e procurar um profissional sempre que necessário. Não só quando não está doente, mas também por uma questão de rotina. Até o próximo programa e tenha mais saúde.